Uma alegria receber vocês, Boa todas e tarde. todos aqui. A gente, para começar esse encontro, a gente vai fazer um rito, que é um rito que a gente costuma fazer na escola, né? Essa sala, né, a gente fez a proposta de trazer a conversa sobre as 5 sabedorias na escola e na comunidade, né? A experiência da escola Caminho do Meio, então, tingida pelas 5 sabedorias, floresce em redes de aprendizagens e encontros. Então, a gente vai conversar sobre esses florescimentos acontecendo aqui na escola, nesse tempo que a gente tem essa prática, essa experiência, na família, no cotidiano, na comunidade, em todo lugar. E para abrir, então, eu vou cantar um trechinho de uma canção que a gente costuma cantar na escola Caminho do Meio. É uma canção que se chama Cada Coisa em Seu Lugar, que é da Carol Sena, que trabalhou na escola um bom tempo, e ela compôs essa canção quando a gente estava falando sobre as crianças guardarem as coisas nos lugares, né? A gente tem várias músicas, né, que canta para quando as crianças vão guardar as coisas, e então ela compôs essa, e ela diz assim: acima de nós o sol a brilhar, embaixo a terra a nos sustentar, de dia é o sol que vem iluminar, de noite as estrelas é que vão brilhar, cada coisa em seu lugar, cada coisa em seu lugar, cada coisa em seu lugar, cada coisa em seu lugar. Lembramos agora de Guru Rinpoche, o Buda que nasceu sobre uma flor de lótus. Ele criou uma terra pura de amor e compaixão. Coisas boas e ruins podem acontecer. O Buda ensina o que fazer nesta hora. Somos amigos de todos e todos são nossos amigos. Nosso corpo é feliz e forte. Com ele seguimos o caminho mais elevado. Honra, Benzerá, Guru, Peman, Sidi, Então, oficialmente, aberto o nosso encontro. Manu. Então tá. Bom, boa tarde. Então, o encontro da Escola Caminho do Meio, dentro de 108 horas, acontece aqui. Que hoje é a tarde de educação, né? Dentro de 108 horas de 2021 para 2022. Eu sou o Manuel, eu sou diretor pedagógico da Escola Caminho do Meio. A Vanessa Francisco, que fez a abertura, ela é a coordenadora pedagógica da escola. E a Josi é professora na educação infantil da escola, né? Está há muitos anos conosco, assim, ela é bastante apropriada, assim, da nossa linguagem, de tudo que a gente estuda, tudo que a gente faz aqui. Então, a proposta de hoje, assim como a proposta de todo o evento, né, da tarde, é apresentar uma experiência de educação. Então, a gente está aqui vendo a experiência, vai ver a experiência do que acontece no SEB Caminho do Meio. Em outras salas do 108 Horas estão acontecendo relatos de outras experiências que acontecem vinculadas a outros SEBs. E a proposta é que depois dessa conversa que a gente tem aqui, a gente vá para o encontro geral, assim, com todos os participantes da tarde, e a gente compartilhe, né? Cada um compartilhe um pouco do que está acontecendo em cada um dos SEBs. Essa é uma dinâmica que ela é aplicada assim nas conversas apreciativas, né? Se reúne em pequenos grupos, a gente aprofunda um conteúdo e depois compartilha com um grande grupo. Tá? Para compartilhar com um grande grupo, eu queria convidar alguns participantes aí, quem se habilita, quem gostaria de fazer isso, de apresentar para o grande grupo o que a gente conversar aqui, né? Eu acho que fica, vamos dizer assim, sem graça se for eu, a Vanessa ou a Josiane, né? Porque o que a gente vai fazer lá é repetir a apresentação e, enfim, né? E apresentar a escola do ponto de vista da escola, assim. Então, acho que seria bonito, assim, se algum dos participantes que está aqui, mesmo que não conheça nada da Escola Caminho do Meio,
simplesmente observando assim, o que a gente conversa aqui, construísse uma síntese, né, para depois apresentar no grande grupo, porque lá os outros grupos também vão cada um apresentar a sua proposta, né? E acho que fica até mais orgânico assim, se um de vocês se apresentar para isso. Alguém gostaria de ser o relator do grupo e apresentar para o grande grupo depois das 4 horas? Patrícia, opa, então tá. Tá bom. Então tá. Eu vou depois colocar no chat o link do grupo geral, tá? Então, quando a gente encerrar aqui às 4, a gente clica no link do grupo geral, a gente vai para lá, para poder, então, compartilhar, ouvir, né, o que está sendo feito nos outros SEBs, e a gente poder também compartilhar o que está acontecendo aqui, tá? Se alguém cair da reunião ou perder esse link por algum motivo, tá? É só voltar lá na página do 108, é o link do encontro geral, tá? Então lá a Ellen disse que ia deixar bem fácil, bem identificado para todo mundo poder entrar lá, tá bom? Então, a gente vai começar bom, enfim, o 108 sempre traz uma diversidade rica de pessoas. Então a gente vai começar com uma rápida apresentação das 5 sabedorias na Escola Caminho do Meio. Enquanto a gente estiver fazendo essa apresentação, eu gostaria de pedir que vocês pudessem colocar no chat o observações, coisas que vocês gostariam de saber da escola. Porque daí, a partir dali, a gente começa um momento de diálogo, onde a gente vai conversando, interagindo, e aí vocês tragam, assim, quer dizer, quais são os assuntos que vocês gostariam que a gente desenvolvesse. Se tem alguma pergunta, se durante a apresentação da Vanessa ficou alguma coisa que não ficou muito clara, ou gostaria de aprofundar, se trouxerem pelo menos o tema, ou uma pergunta, ou uma colocação, que é a proposta depois a gente seguir em diálogo. Tá? E aí, conforme o pessoal vai participando do chat, a gente pode chamar para conversar aqui também, quem quiser. A gente talvez não vá chamar um a um para falar e se apresentar, assim, porque para falar tudo, né? Porque senão daí a gente ocupa muito tempo com isso e aproveita pouco tempo do conteúdo da escola. Assim, a gente tem só até as 4 horas para poder conversar. Mas então, se forem colocando no chat ali, a gente pode eventualmente para alguns aí abrir o microfone para falar, e tudo mais. E acho importante colocarem isso, porque a gente pode ir contando alguns detalhes da escola e da nossa proposta de educação, abordando os temas que são realmente de interesse de vocês. Tá bom? Vanessa. Eu vou compartilhar a tela para poder acompanhar assim, um pouco, fazer esse fio da fala e você tem objetivo para a gente poder se escutar, assim, que essa é a ideia mesmo. Então, a escola nasceu, né, dentro de um centro budista. A Escola Caminho do Meio nasce aqui, fundada, né, pelo sonho do Lama Samten, pelo sonho da Sangha, né, de que as crianças pudessem desde cedo se relacionar, se familiarizar com o mundo interno. Então, nesse sentido, então, oferecer ações educativas para o cultivo da cultura de paz, responsabilidade universal, bom coração, e inspirada na filosofia budista, né, que é ancorada numa abordagem que prioriza a sustentabilidade, a criatividade, a integralidade, a pluralidade e a complementariedade de visões, além da construção vivencial e participativa de um conhecimento significativo integrado à dimensão emocional e às habilidades concretas variadas. Então, é uma educação que busca uma educação de mente, coração, mãos e corpo inteiro. Então, aqui tem um trecho que está no referencial, que está no projeto pedagógico, né? Compreendida como uma condição de bem-estar mais profundo e genuíno, a felicidade é vista como horizonte implícito de qualquer processo educativo. Então, a escola fica em um bosque, que, segundo Lama Samten, foi plantado pelos passarinhos, né? É um espaço muito especial, com muitos seres, e esse espaço, né, irregular, com raízes, folhas,
então, ele é esse palco diário para que cada pessoa, cada criança possa se manifestar cercada pela natureza que é também ela mesma, como dizem os mestres, né? Que nós somos natureza. Então, essa paisagem, ela reflete a nossa própria natureza. Toda comunidade convidada inevitavelmente a se olhar, se sente invocada, né? Nesse ritmo, assim, né? E nisso, né, a gente fica do lado do templo, aqui do Caminho do Meio, né? Então, assim, as referências dessa tradição milenar do budismo tinge toda a paisagem externa e interna e oferece um repertório de imagens positivas e a possibilidade de a gente cultivar bons hábitos de corpo, fala e mente. Então, aqui nesse quadro, rapidamente, tem um esquema, né, assim, sobre essa explicação das 5 sabedorias. Então, é uma classe de ensinamentos que ancora, né, e orienta a prática pedagógica da Escola Caminho do Meio. Vou começar explicando pela sabedoria da transcendência, rapidamente, que é a sabedoria que a gente finaliza o ano. Então, é onde a gente terminou agora o ano, né? A gente divide essas 5 sabedorias de forma didática, porque elas não se manifestam sozinhas, né? Elas se manifestam juntas. E no fim do ano agora, a gente faz 5 bimestres na escola, e agora no fim, entre outubro e novembro, a gente então vive e cultiva no cotidiano essa sabedoria, né? Que é a sabedoria da transcendência, essa sabedoria que fala sobre a gente ser quem a gente é, atravessa as aparências, né? Essa educação a partir do mundo interno, dessa potência, dessa criatividade, a sabedoria que está aqui no meio, né? Ela se expande, tudo isso, né? E a gente fez associações, assim, nesse centenário, no ano do centenário do Paulo Freire, né? Quando ele fala de boniteza, expressando essa maneira ética, estética e afetiva, essa prática pedagógica. Aí depois aqui começando, então, aí no início do ano, agora eu te retorno. Então, no início do ano que vem, a gente começa, então, pela sabedoria do acolhimento, da cor azul. Essa é a educação por inteiro, né? A gente chama na Escola Caminho do Meio de sabedoria do acolhimento, e na tradição budista ela é chamada da sabedoria do espelho, né? Que é essa qualidade da gente olhar outra pessoa, acolher como que ela tá, né? Qual que é a sua experiência de mundo? E para isso é importante a gente entender, né, que o mundo também surge inseparável dos olhos de quem olha. A gente trouxe o conceito de leitura de mundo, né, do Paulo Freire. O planejamento da aula no início do ano, já desde sempre, nasce a partir disso. A gente olha da onde que as crianças estão. Depois, no segundo bimestre, a sabedoria da igualdade, da cor amarela, né, que aponta para a nossa diversidade, para o que nos conecta. Quando a gente reconhece isso, a gente se alegra um com o outro, a gente irriga as nossas qualidades. No meio do ano, então, no meio do ano, junho, julho, a gente vive a sabedoria investigativa, da cor vermelha, que traz essa qualidade da gente entender o que é real e o que não é real, né? Entender, se aprofundar, investigar aquilo, assim, né? Discriminar no sentido de separar uma coisa da outra e ver, reconhecer, né? Esse conceito da dialogicidade, por exemplo, a gente se aprofunda, né? Como nesse aprendizado contextualizado, né? E a cor verde da sabedoria da causalidade, que manifesta essa qualidade da gente entender ação e reação em níveis mais profundos. E essa qualidade da gente não se abalar com as condições externas, assim, até, né? Como o Lama falou assim também, um dos conselhos que ele colocou na 0 hora que saiu sobre isso. Aí nessa visão integral, quando a gente vai falar de integralidade na escola Caminho do Meio, a gente vai olhar então as crianças
e nós mesmos, né? Nessas dimensões, na dimensão do corpo, né? Aqui, na dimensão do corpo, que esse corpo que é o nosso templo, né? Que nos dá forma, é a forma como a gente se manifesta na materialidade, né? Na dimensão da energia, que a gente vê que conduz o nosso corpo, tanto a vitalidade, a nossa respiração, temperatura, a força e os nossos aspectos emocionais, né? Quando a gente está com medo, por exemplo, a gente sente mais frio, a gente fica mais retraído. Quando a gente está com calor, a gente fica mais expandido, mais eufórico, né? Na dimensão da nossa mente, que no conceito budista é um conceito bastante vasto, né? E a gente se dedica a investigar a mente, né? E na escola a gente também aponta para os nossos conjuntos de pensamentos, de juízos, de compreensões, o espaço por onde os pensamentos surgem e por onde eles circulam. Quando a gente vai falando disso, quando a gente olha para essa dimensão, para nós e para as crianças. A dimensão da paisagem, esse conceito que é sutil, bastante sofisticado, né? Que nas escolas a gente fala de contexto, né? Mas além disso, a gente se refere a esse repertório, o conjunto das experiências sociais, culturais, né, que constroem e moldam o nosso jeito de ser. E na dimensão do céu, que é essa nossa natureza livre, que é a sabedoria da transcendência, essa potência criativa que se faz e se refaz. A gente olha uma foto da gente há alguns anos, e a gente fala, nossa, como... Não só fisicamente, mas assim, nossa, essa pessoa aqui está muito diferente. Então, essa é a nossa capacidade de criar e recriar, né? O Lama, desde que a escola começou, ele fala que é uma escola aberta para alunos livres, né? Ele fala que o SEB é uma escola aberta para alunos livres, e a escola está dentro do SEB, né? E tem essa inspiração, né? As práticas. Aí, traduzindo essas 5 sabedorias no cotidiano, nós fizemos associações, né? Com o tempo, com a época do ano, né? Eram as estações. E as associações com os elementos já são associações que existem na tradição budista. A gente estuda na escola o livro do Tenzin Wangyal, a cura através da luz, da forma, e faz essas associações dos elementos que vocês veem aqui, né? Então, no início do ano, a gente começa aqui no sul, onde a gente está, né? Esse verão bem quente, então, uma super expansão, trazendo essa qualidade do acolhimento, da integralidade, que é a sabedoria azul, e o elemento é o elemento água. Então, a gente também observa e contempla a qualidade do elemento água na gente, essa qualidade de flexibilidade, de uma força que não bate de frente, mas circula, né? Depois, a sabedoria amarela, ela começa a acontecer na escola Caminho do Meio no outono, e o elemento é o elemento terra, que traz a qualidade da generosidade, né? E da força, da estabilidade. No meio do ano, a gente vive um alto inverno, bem contraído, com frio, e o elemento é o elemento fogo, que traz essa qualidade de curiosidade, né, de concentração. A gente silencia mais, né, o fogo nos convida a silenciar, né. Na primavera, então, de novo, a gente começa a expandir, e o elemento ar, que traz a qualidade de ação e movimento, e no final do ano, o elemento é o espaço, né? Esse espaço que venta, chove, faz arco-íris e segue para a gente criar e recriar, né? Tô clicando aqui para ir. Não tá indo. Não. Ele voltou. Tá. Então, aí o ritmo, que é um conceito que quando eu fui falando sobre esse ciclo, né? A gente começa na expansão, contrai no meio do ano e expande de novo no final do ano. Então, o ritmo é
um conceito bastante importante na prática da Escola Caminho do Meio. Ritmo anual, que se traduz no ritmo bimestral também, a gente abre o bimestre, fecha, né? No ritmo semanal e no cotidiano. Então, a gente começa com as crianças com um ritual, né? Com uma abertura, para a gente poder conduzir essa expansão, essa contração, essa expansão, essa contração, esse ritmo, né? E esses rituais, para a gente poder conduzir esse ritmo e construir, cultivar esse hábito da gente inspirar e exalar, né, na sua máxima potência, né? A gente tem, então, os rituais na escola, que são desde os hábitos cotidianos, né? As preces, vocês viram como a gente começou, né? Eu cantei uma canção, então a gente sempre faz uma canção, a gente a gente brinca muito, trabalha com esse corpo, com essa energia, com essa mente, todos os dias, a gente medita todos os dias com as crianças, desde o jardim. E a gente tem festas, que são as culminâncias dos bimestres. Cada bimestre a gente tem uma festa que expressa esse encerramento daquele bimestre. E a arte também, que está nesse cotidiano cultivado todos os dias, né? Desde a equipe, desde a nossa formação e com as crianças, esse aspecto estético, desde a beleza, essa beleza que a gente olha e se inunda com aquela beleza, né? Com o aspecto expressivo da arte, né? As crianças não param de escrever quando elas aprendem a escrever na escola, por exemplo. Elas seguem desenhando. Então, isso está no cotidiano. Elas seguem com essas diferentes possibilidades de expressão, né? A gente canta, a gente dança, né? Isso cultiva a nossa presença, né? E o brincar, essa arte desse brincar, que também evoca essa nossa presença e faz com que as crianças, né, quando brincam, elas estão completamente presentes no que elas estão fazendo. Então, a gente cultiva esse meio hábil, não só na infância, mas para nós também como adultos, né? O ensinar pelas costas, que é uma expressão do Lama Santen também, desde o início. Então, a formação, né, constante das educadoras ou dos educadores é essencial para que essas práticas aconteçam, né? Porque a gente oferece aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é mesmo, né? Então, a gente vai sim brincar, a gente vai levar nossa mente para essas experiências, para então a gente poder frutificar, né, e florescer essas qualidades. Essa comunidade que a gente fala, né, esse cultivo num bosque, né, a gente tem um lugar que é privilegiado, assim, um bosque amplo, com árvores, né, onde as crianças passeiam, tem o SEB também, que as crianças também podem andar pelo SEB, fazerem experiências pelo SEB. Então, esse contato direto com esse cotidiano que muda de cor ao longo do ano. Os alimentos, né? A gente comer é um hábito muito importante que a gente vai fazer para o resto da vida. E bastante. Então, desde a infância, as crianças, né, na escola, essa é uma prática. O momento de lanchar, de comer, é tão pedagógico quanto os outros. Então, as crianças, a gente ritualiza esse momento também e cultiva práticas de alimentos saudáveis, né? A gente celebra, como eu contei, sobre as festas, e a gente a gente cultiva essa rede de saberes na comunidade, com as famílias, né? Com as sangas, agora cada vez mais, depois que veio a pandemia, isso possibilitou que a gente fizesse redes maiores ainda, assim, né? E é isso, sim, bem rapidinho, a gente agradece um monte, assim, por esse tempo, por essa escuta, e é isso. Muito obrigada. Então, obrigado, Vanessa.
Então, o chat vai continuar aberto, assim, vocês podem escrever lá à vontade. Por enquanto, quem se manifestou foi o Matheus. Então, o Matheus faz a pergunta, né? O elemento espaço dá para ser visto como o éter também? Por ser aquela energia que brota e permite esse entusiasmo pela criatividade? Então, eu vou aproveitar e vou trazer, então, outra questão, assim, que muitas pessoas, quando visitam a escola, trazem, o que que é essa transcendência? Porque a palavra transcendência, ela remete a muitas coisas, então, quem já vem de uma formação mais cristã tem uma noção de transcendência, né? E aí, enfim, significa, então, eu vou perguntar para a Vanessa, a Jus pode contribuir, o que que significa essa sabedoria da transcendência? Oi, Manu. Oi. Sumiu aqui para mim, desculpa. Ah, tá. Não, então, o Matheus perguntou, né? O elemento espaço dá para ser visto como éter também, por ser Uhum. aquela energia que brota e permite esse entusiasmo pela criatividade? E aí eu trago também, assim, que volta e meia, quando as famílias vêm visitar a escola, conhecer, a gente apresenta e fala das 5 sabedorias. É claro que quando elas estão só visitando, a gente passa rapidamente por elas, né? O significado e como é trabalhada na escola. Sim. Mas, e aí uma das sabedorias talvez seja mais enigmática, assim, para conseguir explicar e compreender, é a sabedoria transcendente, né? O que que é essa transcendência? O que que acontece ali, né? Enfim, porque das outras sabedorias do acolhimento, a gente acolhe, a palavra já diz, né? Na sabedoria da igualdade, a gente irriga qualidades, na sabedoria investigativa, a gente aprofunda, na sabedoria da causalidade, a gente, né, faz uma ação no mundo conectado com os outros seres, e na transcendência, o que que acontece? A gente dança. A gente confia. A sabedoria da transcendência na escola, né? Também, assim, quando a gente vai estudar, né, no final do ano, depois de tudo que a gente vive, assim, ao longo do ano, né? A escola tem essa instituição, né? Escola, ela tem vários desafios já por ser quem ela é, assim, né? É uma ousadia gigante, assim, né? E um sonho muito, muito lindo, assim, né, do Lama de fazer uma escola dentro, né, desse universo Sansara, assim, e a gente falar sobre isso, né? E cultivar isso nesse cotidiano, né? E essa sabedoria, né, que é essa sabedoria, né, que o Manu falou agora, né, uma das mais enigmáticas, né, ela traz isso. Então, a primeira coisa que o Matheus perguntou, né, então, sim, ela também pode ser vista como um elemento éter, né. Essa associação que a gente faz é do Tenzin Wangyal. O Lama Samten, quando ele orienta as práticas de meditação dos 5 lungs, por exemplo, ele fala do éter, né? Mas quando a gente começou a estudar isso há alguns anos, sobre essa associação com os elementos, o éter ficava um elemento muito abstrato para a gente poder trabalhar com a equipe também. Porque assim, ó, a gente estuda isso tudo e a maior parte da escola, da equipe que está, das famílias, elas são praticantes de outras tradições religiosas, de muitas tradições religiosas, né? Então, e o Lama sempre fez esse pedido de que as sabedorias pudessem ser traduzidas, né? Assim, e que elas nunca não fossem religiosas, né? Isso foi um grande esforço, assim, da escola também, porque ela tem um Buda no logo, né? Então, é difícil, assim, não associar uma religião. Mas o Lama consegue falar para um monte de gente, né? Então, ele é a inspiração, assim, ele fala e toca. Então, ele é o nosso mestre, assim, né? Então, a gente vai se inspirando em como que a gente vai traduzindo isso. E quando, então, essa bibliografia, né, que também foi indicada, né, pelo Lama, a gente começou a estudar, então a gente viu
que o espaço era um elemento que a gente poderia associar, porque daí a gente olha para as crianças, olha com as crianças para o céu, né? E isso tem a ver com esse éter, né? Porque o éter também é esse espaço gigante, assim, né? De liberdade, dessa liberdade natural, né? Além desses conteúdos, dessas disposições internas que a gente tem, né? Então, até muitas professoras, assim, que já passaram pela escola, que estão e que ouvem, né, várias vezes os ensinamentos, assim, elas falam que quando a gente chega no fim do ano e estuda, então, a sabedoria da transcendência, né, é esse momento, assim, que a gente cultivou ao longo do ano cada uma das sabedorias do acolhimento, da igualdade, sabedoria investigativa, da causalidade. No fim do ano, aquilo floresce, sem esforço, né? Porque teve um ritmo que foi conduzido ao longo do tempo com as crianças, com a gente também, né? Porque a gente vive essa prática, assim, né? A gente se convida sempre nesse cultivo desse brincar e na contemplação de cada uma das sabedorias, porque a gente trabalha, né? A gente tem um trabalho de tutoria na escola, Caminho do Meio, né? Então, eu faço a orientação pedagógica, especialmente, assim, né? Eu trabalho mais com essa parte, com os planejamentos, com como isso se traduz no cotidiano, assim. Eu vou cuidando da costura das sabedorias com a BNCC, né? Com a Base Nacional Curricular Comum. E o trabalho na tutoria, que até então, né, até esse ano foi feito pela Carol Sena, a gente estudar essas sabedorias, esses textos, né, alguns textos tradicionais, e a gente ir fazendo essas contemplações na nossa dimensão pessoal, né? Então, uma coisa é que as crianças, as professoras, várias professoras já disseram isso, que elas se transformam, né, que a escola transforma, né, porque a gente precisa trabalhar com a gente mesmo, né. Eu estou na escola, vai fazer 10 anos, eu trabalho com educação há 20, e eu não sou a mesma professora que chegou, definitivamente. A prática, né, desse cultivo das 5 sabedorias todo ano, né? Então, é isso. Respondi, Matheus? Josi, quer contar alguma coisa da tua experiência? Eu queria contribuir trazendo assim o que a Vanessa disse, que os professores trabalham o ano inteiro a partir, sentam nas sabedorias e vão caminhando nas sabedorias, né? Então a gente tem tarefas a serem cumpridas, temos objetivos, tem um trabalho interno de estudo, como a Vanessa já falou, que a gente vai se trabalhando, a gente vai olhando para isso e a cada dia melhorando, assim. Então, a forma que a gente trabalha os repertórios, as canções, as brincadeiras, a escolha dos livros, está embasado nas sabedorias, né? E dessa forma, as sabedorias, além de ser um estudo da equipe, as crianças vivem aquilo fica, né, florescendo nelas, assim. E aquilo vai chegando nas famílias também. Então, é uma forma que a gente tem de pegar os ensinamentos e colocar ele na prática, assim, lá na ponta, nas mãos que estão trabalhando, né? E quando a gente chega, depois de viver um ano inteiro na sabedoria da transcendência, a, a, o lugar que eu, como professora, sento, é aquele lugar que tu olha assim para os teus alunos, né? E tu diz assim, tá tudo perfeito, né? Aonde a criança conseguiu sentar está adequado, entende? Porque a gente não vai julgar quem chegou em que lugar, não. Há um espaço para que tudo possa acontecer, né? Então há esse céu onde as infinitas possibilidades podem surgir, e isso também com as nossas crianças, né? Porque cada criança é diferente, ela vai chegar no final do ano de uma forma diferente. Então o professor olha para aquilo e diz, tá bem, tá tudo perfeito, assim. Então é esse lugar que a gente senta de acolhimento, né? E de confiança. A Vanessa trouxe essa palavra que ontem o Corona, fala dele, trouxe, fundamental, assim, que é a confiança, né? Então, onde que a gente vai sentar é confiar nos processos. E é isso que a gente faz o tempo todo na Escola Caminho do Meio, é olhar para as sabedorias e confiar
na presença que elas nos trazem como mudança pessoal e também oferecimento para aquelas crianças, né? Eu queria trazer um pouco esse lugar, assim, dessa sabedoria da transcendência, assim, que fecha realmente esse ano com esse olhar, né, de acolhimento e de aceitação, assim, que está tudo perfeito, está tudo bem, né, no nosso aprendizado. Eu lembro uma vez que eu estava recebendo o pessoal que estava no retiro aqui, né? Então, aí o pessoal conhecia um pouco das 5 sabedorias, e aí um dos praticantes, né, me perguntou, tá, mas então, dá um exemplo de como é que a gente pega as sabedorias que a gente estuda dentro do budismo e como é que isso se aplica na prática, né? Aí tem a pergunta da Patrícia ali, né, que eu vi em outro encontro que a gente trabalha com metodologia de projetos, tá? Se a gente poderia falar um pouco disso. Então, eu queria provocar a Vanessa para poder falar assim, bom, como é que a sabedoria se aplica na pedagogia de projetos? Então, o Lama também sugeriu, né, que a gente trabalhasse com pedagogia de projetos. E, na verdade, desde que a escola nasceu, ela já dialogava com essa pedagogia, assim, né, para sua prática. E então, na pedagogia, a pedagogia de projetos, a gente faz na Escola Caminho do Meio, acaba sendo, primeiro, desde o maternal, porque as 5 sabedorias, elas como estruturam um pouco esse projeto, assim, né? Elas já dão um ritmo para o ano, né? Elas têm festas, elas têm as suas práticas, né, disso que a Josi estava falando, assim, né, no cotidiano, como que as crianças vivenciam isso, né, como que a gente não dá aula sobre sabedoria, né, da causalidade, mas isso chega, né, a gente cultiva também, né, a gente nem sabe dar aula sobre isso, né, a gente estuda, né, a gente pratica, e aí com as crianças chega a partir das brincadeiras, né? Então, tendo a professora, então, como que acontece no primeiro bimestre, tá? Início do ano, sabedoria do acolhimento, a sabedoria de que quando a gente olha para uma imagem, né, por exemplo, tem uma foto do Lama com meu filho. Aí eu olho a imagem, eu tenho uma memória e uma sensação do que aquilo me provoca. Aí uma outra pessoa olha e lembra de outra experiência que ela viveu na infância. Outra pessoa olha e sente saudade, sente. Então, o que a gente vai olhar a mesma coisa, mas os nossos olhos vão ver coisas diferentes, né? E isso é o estudo da sabedoria do acolhimento, a sabedoria do espelho. Então, a gente vivencia isso no primeiro bimestre, a equipe estuda essa sabedoria e contempla isso na dimensão pessoal, troca, né, sobre assim, que interferências, como é que a gente estrutura um cotidiano para então acolher as crianças. As crianças precisam chegar na escola para elas se sentirem acolhidas. É importante que esse ambiente esteja acolhedor, né, assim, no sentido de que seja um abraço, né, seja um espaço onde elas possam cultivar essa confiança, elas possam chegar, se abrir, então vai ter quais brinquedos, né, que vão ter ali, assim, que vão ter ali na educação infantil, né, nos primeiros anos, como que está esse espaço, como que a professora vai receber as crianças, né, que canções ela vai fazer com as crianças, pensando no cultivo dessa sabedoria, que tem uma infinidade de canções possíveis, né? Então, quais canções para cultivar essa sabedoria ela vai escolher? Que brincadeiras ela vai escolher para cultivar essa sabedoria? Que aí, olhando a BNCC, que habilidades e competências a professora olha e escolhe trabalhar mais no primeiro bimestre, para a gente cultivar essa sabedoria, esse elemento, a qualidade do elemento água, né? Que conteúdos, que temas que podem fazer mais link com o que a gente está vivendo
no verão. Tá calor. A gente não vai ficar fazendo uma fogueira agora, assim, né? A gente vai trabalhar com água, né? Então, a gente vai olhar para esse contexto e aí esse jeito, então, de construir esse planejamento acontece em todos os bimestres. Quando vai para o outono, também. A gente vai olhar a BNCC, vai olhar as qualidades da sabedoria, dos elementos e costurar com esse planejamento, né? E trabalhar com projeto é construir autonomia. Crianças, então, lá no fundamental, especialmente, no segundo ano, a partir do segundo ano, então, começa mais todas as etapas para se trabalhar com projetos, né? Desde a investigação, de levantamento de conhecimentos prévios, né? Da gente ter um produto final, passar por todas as fases, né, de um projeto. E isso vai, ao longo dos anos, a cada ano, as professoras primeiro conduzem mais e ao longo do tempo elas vão deixando mais com as crianças, porque daí as crianças vão aprendendo quais são as etapas para se construir esse projeto, né? E até chegar no Fundamental 2 e elas, então, saberem, assim, quais caminhos que elas fazem, então, para aprender alguma coisa, né? Aprender o que ela quiser. Isso é muito massa no projeto, né? Aprender por essa ferramenta, né? Você aprende caminhos e meios hábeis para investigar aquilo que tu quiser saber. Vou dar minha contribuição um pouquinho sobre isso. Então, em primeiro lugar, só lembrando quem entrou agora, que a gente está recebendo perguntas pelo chat ali e a gente está dialogando a partir dessas perguntas, né? Então, para quem entrou agora, talvez não esteja vendo, a última pergunta é sobre metodologia de projetos, né? É uma coisa interessante das 5 sabedorias na escola, elas servem como ponto de referência. Então, muitas vezes, quando a gente precisa organizar algum tipo de movimento, para encontrar um ritmo adequado para ele, a gente coloca ele nas 5 sabedorias. E aí, volta e meia também, quando a gente estava pensando, Vanessa, uma vez sobre como organizar os passos, né, dos movimentos da aplicação de um projeto dentro da pedagogia de projetos, a gente também pode colocar eles dentro do ritmo das sabedorias. Tá? Enfim, primeiro, só uma pequena observação. A gente usa a palavra projeto para várias coisas, né? Sempre quando a gente bola um plano e depois vai botar em execução, a gente chama de projeto. Pedagogia de projetos é uma coisa mais específica, tá? É uma proposta pedagógica, ela tem autores, né, que são referência para isso. É uma metodologia em que você constrói junto com o seu grupo um objeto de estudo, você cria objetivos para ele e você vai fazer uma investigação a partir daquele trabalho, enfim, até gerar um resultado. Tá? Assim, isso de maneira geral, explicando o que é uma pedagogia de projetos. Aí ela vai ter certas implicações, né, que conforme o tamanho da adesão da escola a essa proposta vai ter influência. Então, por exemplo, aqui na Escola Caminho do Meio, a gente não usa livro didático. Né? O que o livro didático ia causar o quê? O livro didático ele já tem um percurso definido, né? Então, antes meus alunos chegar, já está determinado o que ele vai estudar, por onde que ele vai começar estudando, por onde vai terminar estudando e tudo que ele vai ter que fazer. A família vai gastar uns R$300 para comprar o livro e ela quer que no final do ano o seu filho tenha lido o livro. O mais importante fazer projeto é ter usado aquele livro porque a família investiu para isso, né? Mas não é porque a família gastou R$300, é porque a escola cobrou um livro de R$300, então a escola valorizou isso, deu essa importância para isso, né? Então, na Escola Caminho do Meio, a gente não usa livro didático, não adota um livro didático. A gente usa, às vezes, materiais que já estão construídos, isso acontece, né? É uma ferramenta útil, mas não como outras escolas usam um livro didático, assim como o percurso principal do currículo ao longo do ano. Então, a pedagogia de projetos vai pressupor o quê? Vai pressupor uma escuta do nosso aluno. Então, o primeiro passo da pedagogia de projetos é a aplicação do poder do acolhimento. A gente tem que escutar esse aluno. Geralmente, mas muitas vezes o que se faz é fazer uma chuva de ideias com os alunos, tentar identificar temas de interesse deles, né? O que está surgindo na turma, o que é interessante ali. Não necessariamente o que o aluno gostaria de estudar. Alguns professores trabalham com essa ideia. O que você gostaria de estudar agora? Né?
Mas nem sempre eu gostaria de estudar é realmente o que é mais importante. Assim, às vezes o professor vai perceber elementos são significativos ali e transforma aquilo no projeto, porque isso tem que ser uma coisa que esteja viva. E às vezes o aluno ele está numa posição em que ele está vivendo, ele não criou um distanciamento ou uma maturidade, né, um tempo de experiência, poder olhar aquilo adequadamente. O professor olhando de fora, ele consegue perceber coisas, né? Então, por exemplo, teve uma vez uma professora que ela percebeu, né, no, dos seus alunos, tinha vários alunos novos que vinham de outras escolas, assim, e teve um momento na sala de aula que veio uma sequência de relatos, assim, de alguns que tinham vivido situações de bullying, outros simplesmente algumas ofensas e tal, tudo mais. Eles não chegaram a transformar aquilo num conceito e dizer queremos estudar isso. A professora percebeu aquilo e começou a trabalhar as emoções e a autoestima ao longo daquele bimestre com os alunos, né? Isso se tornou um elemento dentro dos projetos dela. Tá? Então, esse primeiro passo foi o do acolhimento, né? A gente conseguir se colocar no lugar do aluno e aí conseguir ouvir ele, acolher o que ele está trazendo, né? Aí o professor vai juntar o que os alunos trazem com o conteúdo, né, da base curricular que ele tem que transmitir, e aí vem o segundo passo, que é a sabedoria da generosidade. Tá? Uma das chaves da sabedoria da generosidade é irrigar as qualidades. Então, ou seja, eu estou ali com meus alunos, surge uma questão, né? Sei lá, por exemplo, uma professora uma vez aqui na escola, o aluno simplesmente perguntou, ela tinha que trabalhar, ela tinha que trabalhar dentro dos temas dela, estava incluído conhecer Mapamundi, né, enfim, e trabalhar também alimentação na parte de ciências, tá? Então tinha várias coisas assim. E aí um aluno fez uma pergunta durante a chuva de ideias, assim, que foi: se a humanidade produz tanto alimento, como é que existe fome no mundo? Né? Então, e aí essa virou o tema, né, do grupo, e aí a partir disso ela construiu todo o projeto. Bom, qual é que é o segundo passo, né, depois disso? O segundo passo agora é a gente irrigar esse ponto, né? Então, eles têm um ponto que eles estão, que é o primeiro olhar, a primeira pergunta. Né? O professor acolheu, transformou aquilo, né, sintetizou aquilo para transformar lançar em forma de um trabalho. E aí agora, bom, enfim, o que nós sabemos sobre isso? Onde é que a gente pode investigar? Então, ou seja, a gente vai começar a diversificar essa questão e a lançar luz sobre isso, né? Para começar a surgir ideias, brotar, encontrar caminhos, enfim, que o professor vai organizando, né? Ao longo desse trabalho, aí vem o terceiro passo, que é a sabedoria investigativa, onde a gente vai aprofundar esse conhecimento, né? Uma coisa interessante dos processos de sabedorias é que ela se aplica não somente no nosso cotidiano, assim como a gente lida com as emoções, como a gente lida na aplicação metodológica de uma prática pedagógica, né? Mas também como a gente vê o próprio conhecimento, né? A sabedoria do acolhimento ela nos permite ver que, por exemplo, quando a gente estuda algum tipo de conhecimento, esse conhecimento ele tem um ponto de vista, ele tem um olhar, né? A sabedoria do acolhimento é a gente conseguir se colocar nesse ponto desse olhar e conseguir perceber que existem outros também, né? Isso aí fica mais evidente quando se estuda, por exemplo, o movimento de rotação e translação, né? Quando se de rotação e translação, geralmente a gente coloca o Sol no centro e a Terra em volta. Mas a gente pode, nesse momento, com o sabedoria do acolhimento, entender que, bom, existem outros olhares sobre isso. E durante um longo tempo, e não foi por burrice, né? Durante um longo tempo, a humanidade olhava para o céu e via a Terra, né, centrada e o Sol girando ao redor, né? Então, que é uma coisa que na experiência do corpo, né, na experiência de pessoas, de povos que existiam em certos tempos, é o que fazia sentido, né? Quando a gente começa a fazer matemática sobre os movimentos dos corpos celestes, quando a gente tem que representar o movimento do sistema solar, quando a gente consegue, né, imaginar que o homem pode sair daqui para a Lua, bom, faz mais sentido a gente colocar o Sol no centro, né? Mas enfim, então a gente começa a olhar, sabe? Olhar esse ponto assim, e até poder olhar assim, entender que são pontos de vista e não é que o mundo é relativo, né? Hoje em dia tá difícil a gente conseguir falar de pontos de vista porque isso rapidamente pode cair num discurso anti-ciência. Não é essa a nossa ideia, tá? A gente não é negacionista aqui, enfim, mas entender que para certos povos são outras coisas que fazem sentido, né? Então, por exemplo, se nos povos antigos eles criavam mitos, né, para entender a aurora, por exemplo, o que significa o movimento da aurora, por onde passa, onde fica o sol durante a noite,
né? E que ele precisa fazer durante, o que ele precisa passar, o que o sol precisa acontecer, o sol da noite se renovar e nascer no outro dia seguinte. Alguns povos tratavam isso de maneira mítica. Mas naquele povo que vivia uma relação mítica com a natureza e cujo horizonte ia até esse ponto, é uma coisa que faz muito sentido e que provavelmente tinha muito significado na literatura, nas relações humanas, no entendimento de várias coisas, né? Então, poder olhar esses diferentes pontos de vista, se colocar no lugar do outro, permite a gente poder perceber outras coisas que são importantes, né, nesse processo todo. Então, enfim, aí depois eles poderiam investigar, a sabedoria da generosidade, né, que a gente vê as qualidades, e investigativa. Investigativa a gente vai aprofundar, né? E o mais interessante da sabedoria investigativa, assim, que a palavra investigação na cultura ocidental, ela naturalmente remete a essa ideia do cientista como observador, neutro, que consegue olhar as coisas, né, e aí tem um objeto separado. Na sabedoria investigativa, a gente tem um outro ponto. Esse aprofundamento, ele é tanto no objeto externo quanto no mundo interno. Então, na medida em que eu avanço a investigação, por exemplo, então, aquela turma trabalhava sobre a fome no mundo, né? Bom, eu vou poder, talvez, no primeiro momento, começar a olhar que existe fome no mundo, por que existe, como é que são as relações entre os países, né, norte e sul, enfim, como é que se dá a produção de alimentos, né, enfim, vários assuntos, né. No primeiro momento a gente começa a observar isso, a gente observa isso por livros, né, por documentários ou por uma palestra ou uma aula do professor. Isso começa a aparecer no primeiro momento como um objeto externo, né? Mas com aprofundamento, e aí esse é o pulo do gato nessa poderia da investigação, né, investigativa, a gente se dá conta que eu estou interligado com isso, né? Então, também a minha ação, eu estou fazendo parte desse mundo, né? Eu estou fazendo parte de todo esse sistema e entender esse mundo, até entender dessa maneira, faz parte também da maneira como eu estou olhando, a posição que eu estou olhando, onde eu estou investigando. Então, a sabedoria investigativa, ela começa a perceber que eu também estou conectado com esse outro universo, né? Então, não existe essa separação entre esse objeto interno e o objeto externo. E essa é uma das chaves para a gente entender, então, depois a outra parte, que é a sabedoria da causalidade. Que a sabedoria da causalidade, bom, se eu entendi que eu estou conectado com isso, então o que eu faço muda o mundo, né? Então, dentro da pedagogia de projetos, a gente começa com o alimento das ideias, a gente irriga essas ideias, a gente aprofunda essas ideias, e nesse processo todo a gente vai construir o que, bom, eu gosto de chamar de produto, algumas pessoas não gostam de chamar de produto porque acham que isso mercantiliza, mas enfim, o produto, né, o objeto o resultado final do projeto, e esse é importante, né? Então é importante quando o professor aplica a pedagogia de projetos, uma das perguntas que a gente na coordenação pedagógica faz para o professor é essa, né? Bom, tu vai trabalhar tal assunto com os alunos, tu vai investigar tal coisa. E qual vai ser o resultado? Né? A gente não está pedindo exatamente o resultado pronto, é o resultado que vai ser construído com o grupo. Mas qual é o caminho que a gente vai seguir, né? O que a gente vai fazer, né, com isso? Então, vamos trabalhar fome no mundo? Bom, como resultado, a gente poderia construir uma horta na escola, né? E pensar que a gente faça um produto dessa horta. Então, esse é o resultado, né? Então, se o aluno, conforme ele investiga, ele pode se dar conta de o quanto essa horta ela tem um impacto no mundo. Sabedoria da causalidade é sabedoria da ação. Eu vou poder realizar e essa realização ela está interconectada com tudo mais. Então, o professor vai trabalhar a fome no mundo, ele vai trabalhar várias coisas, vai trabalhar, por exemplo, questão de produção, qual é a dificuldade de produzir alimentos num lugar desértico, diferentes climas, e aí, bom, nós estamos nesse clima, como é que é o nosso clima aqui? E aí, isso tudo ele vai vivendo, né, na produção de uma horta, por exemplo, tá? Eu não lembro, faz muitos anos que esse projeto da Fome no Mundo, eu não lembro qual é que era o objeto o produto desse projeto. Mas agora mas poderia ter, por exemplo, uma horta, né? E aí eles fazem isso. Eu lembro que na época eles tinham a tenda da floresta e aí eles trabalhavam com horta. Já antes de eles trabalhar com fome, eles trabalhavam com horta. Mas poderia ser isso, né? E aí no final, depois que a gente conclui esse passo da sabedoria da causalidade, que é gerar esse produto, a gente entra na sabedoria da transcendência.
E aí a sabedoria da transcendência é o nosso momento, então, que, bom, fizemos todo esse percurso, toda essa realização, o que resta agora a nós é acomodar tudo isso que aconteceu, né, em nós, no coletivo, e celebrar. Bom, e aí esse espaço de celebração, ele abre, vamos dizer assim, usando o elemento, a sabedoria da transcendência, o céu, né? E aí, bom, depois de realizar tudo isso, é nosso momento de ter criatividade com respeito a isso. Então, se, se, por exemplo, naquele projeto fosse produzir a horta, bom, chegamos no final da horta, vemos agora os frutos disso, né? Então, sabedoria da transcendência pode ser uma confraternização para celebrar tudo aquilo, né? Um registro de tudo aquilo, né? Uma sessão de fotos, enfim, o que for. Vanessa, Josi. Eu acho que importante, assim, que a Maria Helena, ela saiu faz pouco, mas ela nos trouxe isso, que bom que a minha neta tivesse uma escola parecida, assim, por perto, né? O que eu lembro de trazer é que realmente é um estudo já de 13 anos que a escola vai fazer, né? Mas 14 anos, né? 14 anos, Vanessa, ano que vem. E realmente a gente vai começando aos poucos se apropriando das sabedorias e das suas práticas, né? Só que as sabedorias, elas estão aí abertas para todos nós utilizarmos elas e experienciarmos elas, né? Então, até no meu grupo de amigas, eu posso pensar em praticar elas, em estudar elas de alguma forma, né? Nas minhas relações, né? Eu posso ter uma prática de olhar para isso como a escola fez, separando as sabedorias a cada 2 meses, aprofundar uma sabedoria, vivenciar ela e estudar, né? Inclusive, a escola tem muito material já falado na internet que a gente possa dar uma olhada para a gente poder perceber que elas têm uma prática simples, né, Vanessa? É uma prática simples de olhar cada sabedoria e usar ela no dia a dia da gente. Então, acho que isso é um grande presente que a Escola Caminho está podendo oferecer para todas as famílias que frequentam a escola, né? Para as crianças também, mas que a gente pode pensar, bom, mas onde as sabedorias eu posso usar elas de uma outra forma agora? Nos meus encontros, nas minhas relações, né? Porque elas são simples, né? Elas são praticáveis, assim, né? É só uma continuidade, um olhar do novo, como a Vanessa trouxe na primeira fala dela, né? É o olhar para o novo e confiar, olhar para o novo e ir confiando, né? Então a prática que a gente faz na escola, ela é possível ser realizada em todos os ambientes, né? Com as necessidades que eles precisam ter. A gente está aqui experienciando isso, que é o mais bonito, né, Manuel? A gente está aqui nesse tempo todo experienciando isso, né? Vendo os resultados nas famílias, nas próprias crianças, né? E na equipe que vai amadurecendo a sua prática pedagógica, inclusive, né? A gente senta na sabedoria, mas a cada ano vem um professor com uma ideia diferente, a gente vai somando novas formas de trabalhar, né? Então essa é a riqueza, né? Dessas infinitas possibilidades que a sabedoria nos dá, né? Ela é aberta, assim, a gente pode experienciar ela de diversas formas no nosso dia a dia, assim, enquanto prática, né? É isso. Aproveitar e fazer propaganda aqui, então. Nesse próximo ano, a gente começou no ano passado, quer dizer, no ano passado não terminou o ano ainda. Nesse ano, 2021, a gente começou a fazer o Semeando Vivências, foi uma prática de compartilhar, né, de maneira online, as experiências da escola. Então, e aí, especificamente sobre as 5 sabedorias, a Josi foi uma delas, assim, ela fez ciclos, né, de vivências com educação infantil. Bom, a gente estava no meio da pandemia, né, até as criancinhas pequenas estavam tendo aula online, então ela ofereceu para o Brasil todo, assim, as famílias que quisessem um encontro com crianças de 4 a 6 anos e os pais para estar juntos. E aí tinha uma coisa muito rica que a Josi oferecia antecipadamente, que era um áudio assim explicando, né, sobre a sabedoria. Então ela fez cada um dos encontros, ela se inspirou nas sabedorias e depois conduziu uma prática de 1 hora online sobre essa sabedoria, né? Algo simples, mas algo profundo, assim, porque trazia esses elementos, né, de experiência da escola, né? E
E a gente também, quer dizer, em outros encontros, assim, a gente foi associando, a gente falou transformação de conflitos, a gente falou sobre aplicação de sabedorias nisso também. Então, a gente tem esses oferecimentos que são abertos ao público em geral, que nesse ano 2021 foi o Semana Vivências, e em 2022 vai ser isso e mais, né? Então, a gente vai oferecer oportunidades para vocês poderem conhecer um pouco melhor certos elementos da escola, assim como sabedorias e outras práticas também. Tá? A gente não tem a programação disso ainda, assim, a gente está recém terminando o ano de 2021, a gente já precisa de umas semaninhas assim, de férias para poder aplicar a sabedoria transcendência, né? A nossa vida pessoal também. E aí depois, em fevereiro, aí a gente começa no acolhimento e já logo a gente apresenta, então, para todo mundo aí um cronograma, assim, ao longo do ano de atividades que a gente quer executar, né? De programas abertos, assim, alguns online, que qualquer um vai poder participar, tá? Para saber, acompanha a gente nas redes sociais ou entra no site, lá tem também um link de como você pode se inscrever para receber notícias da escola. Tá? E então eu queria poder, eu não sei, acho que agora são 20 para as 4. Eu queria convidar a Patrícia, assim, já que ela vai ser nossa representante no grupo geral, se ela não gostaria de perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa. Nossa, estão brotando perguntas aqui, porque acho que a exposição de vocês, né? Primeiro, agradecer essa partilha tão rica. E um céu abriu aqui, né? Eu trabalho com educação aqui em São Paulo, eu sou coordenadora pedagógica numa escola, né? E conforme vocês foram falando, isso foi conectando, fazendo relações com uma série de coisas na escola, abrindo possibilidades, né? Eu gostei muito da fala da Josiane no final, né? Trazendo que esses princípios, né, da filosofia budista, das 5 sabedorias, a gente pode olhar para isso no nosso cotidiano de verdade, né? Então, conforme vocês foram falando, eu fui pensando nessas possibilidades, né? Muito rico tudo isso. A gente fica morrendo de vontade de ver isso acontecendo, né? Porque deve ser lindo, né? A estética desse trabalho, ela já vem no relato de vocês, né? Então, que responsabilidade falar disso lá no grupo. Ai, meu Deus. Porque assim, é um passeio, né? A assessora falou, a gente foi passeando, né? O começo, né, já foi lindo, aquele vídeo do passarinho, agora a gente vai entendendo tudo, né? O vídeo, quando a gente entrou no grupo, o vídeo do passarinho no bosque, né? Então, que isso, uma escola que nasce de um sonho, né? E que acontece num bosque plantado por passarinhos. Acho que só essa paisagem já fala muito, né? É isso. Tem muitas perguntas, mas acho que vai ficar mais com essa sensação desse céu abrindo e de possibilidade de pensar a partir daí, de pensar, de sentir, né? A partir daí. Vou falar que bonito isso que tu trouxe, Patrícia, assim, porque me deu uma alegria, assim, da gente ter conseguido, mesmo com as telas, mesmo nesses quadradinhos, assim, ter conseguido expressar, né? Porque não é muito simples fazer isso tudo, né? Assim, e conseguir compilar de um jeito que toque, né? Verdadeiramente, assim, né? Porque é isso, assim, é muito lindo, né? É muito profundo, assim, né? Isso que eu, né, contei, assim, várias pessoas se transformam, né? Então não é uma coisa assim, não é pessoal, sabe? Essa transcendência, assim, você vai vendo que aquilo acontece, assim, né? E esse céu, assim, né? Sempre a gente lembrar, as práticas, né? Por exemplo, as práticas de contemplação, as meditações que as crianças fazem que tá no cotidiano, né? Que a equipe faz na formação. Então, agora, no final do ano, a gente, às vezes, ia ali no pátio e deitava para olhar o céu. Então, essa era a prática de meditação, era olhar o céu, né? Aí eu tinha alguma coisa que vai observar o movimento da nuvem,
quando tem nuvem, né? Ou vai sentar mais, vai deitar mais perto de uma árvore, vai observar o movimento daquele vento, né? Então, assim, se relacionando com esses elementos ao longo do ano que estão ao nosso redor e com esse elemento que tá na gente, né? A gente é feito de elementos, né? E aí, o quanto isso, né? Então, eu achei muito bom, assim, que a Josi trouxe isso, né? Porque eu fico lembrando também de quantas pessoas já passaram pela escola, né? E o quanto cada um contribuiu com, né? Para que isso acontecesse, assim, né? Para que essa escola, essa história é construída a muitas mãos. E mãos, às vezes, que nem fisicamente estão aqui, né? Mãos que de fora, assim, apoiam, né? Que é para que a escola exista, né? As várias pessoas que já estudaram desde o início, que tiveram orientações diretas, assim, do Lama, sobre o que fazer, e isso foi dando essa fundação, assim, né, dessa motivação. E a gente fala assim, né, que a escola não é um projeto para ser replicado, né, mas ele é para ser essa inspiração, né, que é isso, assim, tá aí. Então, aí a gente olha, tem algumas coisas do Lama sobre as 5 sabedorias, né, na internet, tem vídeos da escola que a gente conseguiu fazer esse ano, compartilhando. O ano que vem a gente também, aí, né, como o Manu falou, a gente vai fazer mais, né, desses eventos, assim, online, para poder semear, né, para o vento levar essas sementes para muitas direções, né. E é isso, na escola, a gente pode ter parede que levanta, quadro, lousa que desenha sozinha, não vai adiantar nada se se as educadoras, educadores que estão ali com as crianças não se trabalharem. Não tem como a gente revolucionar a educação se a gente não revoluciona as pessoas, né? Se a gente não se trabalha. Então, a gente está fazendo o processo seletivo agora no fim do ano, né? E isso é uma coisa que a gente fala, olha, tu tá afim, né, de se olhar, de trabalhar consigo e assim, tá afim de silenciar, né, por exemplo, de fazer essas práticas que não são religiosas, mas elas são, é isso, é uma educação que inclui a espiritualidade, né? Isso também, né, além de ser esse espaço lindo e poético, ele é, assim como a arte, ele é desafiador, né? Exige uma coragem, porque é isso que você falou, é um céu aberto, e eu complementaria, é uma terra que também, assim, abre, assim, sabe? Porque abrem possibilidades, e quando abrem possibilidades, às vezes a gente se, 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 se sente inseguro, né? E aí, então, a gente vai cultivar essas sabedorias internamente, né? E vai andar onde a gente estiver, né? Então, é onde as pessoas dos diferentes lugares, né, que ouvem e se inspiram, vão levar essas sementes para onde elas estiverem, para sua vida pessoal, mesmo que não trabalhe com educação, né? Mas para suas relações, para onde elas estiverem atuando no mundo, a começar consigo mesmo. E tem uma frase do Lama que digamos assim, que é a camiseta do professor, de certa forma, que quando ele diz assim, que a gente não vai estar pronto na frente do nosso aluno, né? A gente vai estar sempre aprendendo, né? Então, na hora que a gente se coloca na frente do nosso aluno e ele sabe que a gente está em processo também, que o professor que eu fui hoje, daqui a alguns meses eu posso ser melhor, o ano que vem eu vou estar melhor. Então, a gente está mostrando essa escola viva mesmo, assim, que o aluno se transforma, que o professor se transforma, né? Que as famílias se transformam. Então, isso é muito importante no processo, né? A gente estamos todos aprendendo e os desafios eles surgem em todas as instâncias, né? São relações humanas acontecendo, são desafios burocráticos, né? Daí a diferença é isso, como que essa equipe senta, em qual sabedoria ela escolhe sentar para se relacionar com esses desafios todos, né? Então é uma lapidação, é um aprendizado, né? Muito profundo mesmo, assim, muito profundo. E andando em rede melhor, né?
andando em rede, andando com essa rede gigantesca, como a Vanessa disse, que a pandemia nos trouxe também, né? Essa sanga a nível nacional que nos apoia, que nos ajuda de várias formas, né? Isso é muito precioso, né? É uma benção a gente poder contar uns com os outros, assim. A gente nunca está sozinho nos nossos processos, né? E as bênçãos do Lama Santem, né? Olhando por cada um de nós, assim. Então é um rico aprendizado andarmos juntos, assim. Queria agradecer da minha parte, assim, já começando a finalizar, né, Manel? Eu agradeço quem estava nessa roda, quem nos escutou, quem se alegrou, quem se inspirou, porque aqui não tem respostas prontas, é um processo de alunos do Lama acertando e errando, sendo questionados, sendo olhados, né? Mas é um caminhar contínuo, é uma perseverança, né? E cada vez renovando os votos, né? E a motivação, como o Lama sempre nos traz, né? Então, sentando nesse lugar de renovação de votos, a gente vai juntos, né? Se apoiando sempre. Eu agradeço a roda. Então, para deixar a Patrícia até mais tranquila, assim, a proposta, então, Obrigada. a proposta do encontro do 108, e eu não sei quantos de vocês já participaram do 108 presencial. O 108 presencial era uma experiência, assim, única, né? Enfim, quem vinha assim aqui pela primeira vez dizia, nunca imaginei que uma virada de ano pudesse ser assim, né? Enfim, todo mundo, principalmente depois que passa pelo Puja, né? Pelo Puja não, pelo Tsog, né? De virada de ano, assim, né? Então passa vira a noite meditando e conversando e ouvindo Lama e se encontrando com outras pessoas. O 108 sempre foi um encontro que pretendia, assim, que tinha como oportunidade as pessoas poderem se encontrar, e muitas ações brotaram no 108. A Escola Caminho do Meio nasceu de um 108 horas. Foi de 2007 para 2008, o 108 horas era sobre educação. Aí se falou sobre educação, pessoas se encontraram, trocaram ideias, tal, tudo mais. E naquela época estava sendo construído um refeitório aqui no Centro Budista de Viamão, né? Então, passou 108 horas, aquele negócio criou tantas redes, né? Tantas ideias, tantos sonhos, que aí se disse, bom, não vai ser mais refeitório, transforma aquilo em escola, né? E aí, então tá até hoje ali o nosso prédio do jardim, ele tem uma arquitetura que foi feita para ser um refeitório e virou 2 salas de aula e uma biblioteca, né? Então, e mais 2 salinhas também para atendimento, então, e funciona super bem. Então, é isso, assim, 108 é uma oportunidade de a gente poder se encontrar, poder construir essas ações em rede. E essa ação em rede é uma coisa que tem sido muito falada nos últimos 108, né, sobre isso. Uma coisa que teve no último 108 presencial foi o nascimento de uma rede que depois acabou brotando e virou o Encontro do Pambaé. Então, coisas muito lindas brotam assim, nesse encontro. São a oportunidade de a gente poder se trocar, se encontrar, se falar. Infelizmente, da maneira virtual, a gente não pode ter a mesma liga, né, que tem quando a gente está junto, né? Porque a gente vem junto para o tempo de manhã, a gente almoça junto, a gente tem a tarde junto, depois toma café junto, enfim. Todo o processo a gente acaba se cruzando, acaba conversando e surgem as redes e as ideias, né? Então, o 108 tem esse espírito, né, presente, assim. E acho que a proposta de hoje era assim, ó, se fosse para a Escola Caminho do Meio contar a sua experiência em 5 minutos, né, então a gente teria feito uma mesa ali, aí ia cada representante de cada uma das escolas, cada um falava. A proposta é ser realmente a gente poder aprofundar com cada um dos grupos e poder criar esse olhar que esse público que está participando do 108 tem sobre esse espaço, né? Então, eu acho muito importante, assim, Patrícia, tu mesmo falar e aquilo que tu realmente absorveu do encontro de hoje, né? Então, o que eu acho importante agora não é relatar o que é a escola do meio. Tu não tem essa obrigação, não tem esse peso, essa responsabilidade, né? O teu compromisso é contar o que tu ouviu desse nosso encontro aqui, né, para os outros, assim. E as conversas apreciativas, elas são interessantes por quê? Porque a gente ouviu aqui, mas a gente teve várias outras palestras interessantes ao mesmo tempo acontecendo. Já teve gente no chat que disse ali, vou sair daqui, dar uma olhada nas outras salas e tá como é que tá lá, né? E a gente não vai poder ter essa experiência, mas essa conversa apreciativa, ela flui devagar, né? Então a gente conversa aqui, daí a gente enriquece aqui, compartilha com o outro, escuta o outro, e assim, nesse processo de escuta lento, a gente vai criando essa consciência. O importante agora aqui é criar essa consciência que a gente tem dos participantes 108 e que isso possa nos gerar inspirações, né?
E a sabedoria realmente é isso. Assim. Teve uma imagem que foi construída em um dos encontros que a gente fez de tutoria, assim, que era que as sabedorias elas são tipo uns faróis, assim, e nós somos uns barqueiros na noite escura, assim, né, passando, cada farol tá numa ilha, e aí em cada época um farol. Por exemplo, passa o farol da luz azul da sabedoria do acolhimento, assim, aí ilumina, assim, a gente tem um mapeamento, assim, a gente consegue ver algumas coisas, onde é que estão as ondas, as pedras, onde é que a gente está. Depois na sabedoria amarela, aí a gente vê de novo, né, e aí assim vai. Aí depois vira o ano, a gente repete tudo de novo, voltou a luz azul, né? E aí, assim, cada vez mais a gente vai aprofundando, criando um mapa, assim, mental do espaço onde a gente está, reconhecendo onde a gente se encontra, né? Poder, que nem quando a gente está no escuro, imagina, você coloca no escuro um dia e passe a lanterna e olhem. Aí tentem visualizar o que a gente viu. Depois passa a lanterna de novo, a gente consegue ver mais coisas, né? Então, a sabedoria é isso, assim, então é devagar. O lugar que a escola chegou hoje demorou 13 anos, né, que é o tempo de vida que a escola tem, assim, e daqui a 13 anos a gente vai estar em outro lugar, né, a partir de todas as vivências. Eu arriscaria dizer assim que a gente vivenciou um pouco aqui nesse encontro das 5 sabedorias, né? Porque a gente foi recebido com acolhimento, né, por vocês de uma forma muito sensível. Lembro de novo do vídeo do passarinho, que eu fiquei olhando para aquele passarinho e para aquele bosque, e chegando, né, e a forma como vocês nos receberam, esse espaço que acolhe, né, e conecta as pessoas, essas diversidades que chegam aqui, né, então, acho que a gente também passou por essa sabedoria, né, essa possibilidade de conhecer um pouco mais da escola, que eu tinha muita vontade de conhecer, só aumentou, né? Esse é o problema, aumentou mais a curiosidade, porque acho que é a boa aula, né? A gente sai com mais perguntas e com mais vontade de aprender. E esse lugar dessa causalidade, a gente fica ouvindo, né, falar dessa educação integral, essa importância que tem a gente realmente se conectar com o ambiente, né, dessa forma, com as estações, com os elementos, e a responsabilidade que a gente tem como educadores, né, de trazer isso para as crianças, de formar as crianças nesse lugar, né, nessa paisagem que vocês falaram tanto. E sentir essa transcendência acontecendo em cada um aqui, né? Cada um vai levar de um jeito, como vocês falaram, né? Mas para mim tocou muito fundo. Gratidão. Bom, são 3 para as 4. Eu É. vou colocar de novo o link ali para o encontro geral no chat agora. E aí, bom, na escola a gente trabalha com ritmo, a gente tem esse acolhimento de abertura, né? A gente desenvolve, assim, então, assim, aí foi aquele acolhimento inicial, né? Depois teve a Vanessa fez o oferecimento dela, que é a sabedoria de generosidade. Aí a gente foi para a investigativa, agora a gente esteve conversando um pouquinho sobre como é que a gente vai aplicar isso. E para encerrar, então a gente sempre encerra o ciclo com um oferecimento, né? Que é o nosso elemento final, assim, da sabedoria transcendência. Então, vou passar para a Vanessa para fazer o encerramento do encontro de hoje. Agradecer também a roda. E eu vou ler um conto rapidinho para a gente finalizar aqui e fazer a prece. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana. E disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria, entre todas as outras. Não existem 2 fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas, e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno que nem percebe o vento, e gente de fogo louco que enche o ar de chispas. Fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chegar perto, pega fogo. Eduardo Galeano. Vivemos mais um dia, cuidados e acolhidos.
Agradecemos aos Budas, aos mestres e aos benfeitores. Agradecemos aos que olham por nós e estão conosco. Que a terra pura possa se expandir e beneficiar a todos os seres. Que todos eles possam ser felizes e estarem livres do sofrimento. Que a grande tradição de lucidez e compaixão se preserve. Muito obrigada por esta roda. Coisa mais linda, Vanessa. Um amor. Emociona a gente. Parabéns pelo trabalho. Que bom. Nos vemos então na outra sala, né, Manu? A gente clica ali. Isso, copia o link ali. Eu vou esperar todo mundo sair antes de fechar para todo mundo ter o link ali direitinho. Quem se perder, é só voltar pro site do 108.